Bem-vindos a mais um Artilharia, seu programa de entrevistas sempre muito interessantes. E hoje recebemos o Dr. João Gandini. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luciana. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer. Tudo bem, Pri? Tudo jóia, Lu? Tudo bom. Mais um, né? Mais um. Vamos lá. E para começar, vamos já direto ao assunto? Vamos lá. Podemos? Podemos. Doutor, como todo mundo sabe, né, a política ela passa por transformações diárias, né, e ajustes também. Como foi essa adaptação de juiz, um cargo que eu imagino que lhe dava um certo conforto, e depois de aposentado, despertar, né, essa vontade de encarar uma vida pública? Como surgiu isso e qual é o seu objetivo, aonde o senhor pretende chegar? Na verdade, eu trabalhei como juiz quase 28 anos. E nesse período todo eu sempre tive um trabalho social muito intenso, não só social como cultural, como educacional, em várias áreas. E era muito comum eu ouvir as pessoas dizer assim, você tem jeito para administração, você deveria ser prefeito e tal. E eu ouvia aquilo e achava bacana, mas ia tocando a minha vida. E justamente no momento que eu estava para ser promovido para o Tribunal de Justiça, desembargador, começou a ser muito forte essa coisa de me chamar para a política, essa cobrança, essa pressão. Era uma verdadeira pressão, mas pressão no bom sentido, né? Uhum. Eu comecei a pensar naquilo, mas dizia, não, tem minha carreira, eu vou continuar e tal. E eu pensava, ou eu vou ser desembargador durante um tempo, ou até o final da carreira, até os 70 anos, ou eu ainda tinha muitos e muitos anos para isso, ou então eu vou me aposentar e aí vou curtir a vida, porque eu comecei na roça aos 7 anos e sempre trabalhei muito. Então, quando eu me aposentei aos 54 anos, eu tinha mais de 40 anos de carteira assinada, imagina, né? Só na magistratura 28, na Caixa Econômica mais 6, que era muito tempo de trabalho. Mas direito mesmo, aposentadoria, né? Então eu tinha direito a descansar, a viajar, a pescar, que eu gosto muito e tal, mas aí a pressão foi se intensificando e eu acabei cedendo a essa pressão, desisti da minha carreira, desisti da aposentadoria e resolvi entrar na vida pública, porque eu acredito na vida pública. Acho que o Papa agora, o Papa Francisco, muito gentilmente disse assim, ou generosamente disse assim, a política é a forma mais bonita de fazer caridade. Eu achei isso muito bonito e é como eu penso mesmo. Eu acho que um político sério, transparente, competente, dedicado, ele realmente ajuda muita gente. É uma forma bacana de fazer política, né? Então eu aceitei esse desafio de deixar o meu gabinete, que, embora eu trabalhasse muito, era realmente uma situação muito mais confortável do que é a vida política. E estou muito feliz, né? Fui para uma eleição, aprendi muito, saí de lá, acho que um ser humano melhor do que eu era, e que eu acho que esse que é o objetivo da vida, e agora estou aí, seguindo essa carreira para frente. Vamos lá. Falando em eleição, já que o senhor esclareceu muito bem a minha pergunta, mas falando em eleição, o senhor não era conhecido, né, doutor? E teve nossa, os votos, assim, surpreendentes. Uma votação então, muito boa. Uma votação foi... Para um iniciante, muito boa. Muito boa. Porque, veja assim, eu era conhecido no meio jurídico, fui juiz aqui em Ribeirão 20 anos, então era muito conhecido no meio jurídico, entre os advogados, promotores, os juízes, as pessoas que conviviam com a área jurídica, mas fora disso... Na política ainda não, né? Na política não. Então, e você ser conhecido na cidade toda é só mesmo com televisão, mesmo tendo programa de televisão, mesmo tendo umas participações em programas de rádio, e escrevendo em jornais e tal, o conhecimento é muito pequeno. A partir do momento que você entra numa campanha para prefeito, que você aparece em todas as televisões o tempo todo, nos últimos 45 dias, aí sim, aí você fica super conhecido, né? E a votação me surpreendeu, porque foram quase 46 mil votos na primeira eleição. Quer dizer, isso realmente é muito bacana e me deixa assim muito tranquilo de que aqueles convites que as pessoas faziam, tinha mais gente querendo fazer, né? E aí foi lá e fez na hora de votar. Estou muito feliz com isso. Que bacana. Muito bom. O doutor, e se o senhor tivesse ganhado, quais seriam as modificações? As mudanças seriam de conceito, de postura, né? A política está muito ruim, eu acho que os políticos estão desacreditados e há uma razão para isso, né? Os políticos estão distanciados da vontade popular. Não é na vontade popular no sentido de fazer o que o povo quer, é fazer o que o povo precisa. E essa visão que eu tenho é uma visão completamente diferente dos que estão aí, do político profissional. Eu sempre digo assim, o político profissional, ele tem o olho voltado para o voto e o estadista tem o olho voltado para a história.
né? Então, quer dizer, eu não consigo imaginar Ribeirão como uma cidade administrada tapando buraco, enxugando gelo, aquela coisa de gerente, de Porque síndico. não é só isso que, na verdade, nosso país precisa, Isso, né, então doutor? acho que o estadista ele tem que pensar longe, tem que pensar em longo prazo, planejar a sua cidade, o seu estado, o seu país, sempre com essa visão de longo prazo, né? Pensar o que é Ribeirão daqui 30 anos, que eu vou deixar para os meus filhos, agora para o meu netinho que vai nascer, né? Então, quer dizer, como é que é isso? Que cidade eu quero? Que cidade os meus amigos, os meus parentes, os meus vizinhos, os companheiros de trabalho querem? E a partir daí você construir uma cidade com conceitos novos de mobilidade, de liberdade, de acessibilidade, de comportamento, de governança pública, em que as pessoas tenham transparência nas contas, em que os orçamentos sejam conhecidos, os projetos sejam discutidos. Quer dizer, é uma coisa de conceito diferente mesmo, né? Não é essa coisa de eu acho que tem que fazer, vou e faço, não. É discutido com a sociedade. Por exemplo, eu fortaleceria os conselhos. Os conselhos municipais são conselhos aparelhados, em que o prefeito acaba tendo o domínio da situação, e eu acho que não, o conselho é conselho. O conselho é para aconselhar, é para ouvir, para debater. A minha relação com a Câmara certamente seria outra, enfim. E para você que está aqui nos acompanhando na TV RP, o Artilharia, nós estamos recebendo o Dr. João Gandini. Doutor, e isso tudo que o senhor teria feito diferente, o senhor acha que o partido que o senhor estava afiliado, teria colaborado? Eu acho que sim, porque as lideranças elas acabam prevalecendo sobre a militância, né? Quer dizer, a militância está ávida também por mudanças. O partido que eu estava era o PT, é um partido que fez história querendo mudanças, e tem muita gente no PT que ainda está ávida, está querendo que essas mudanças ocorram e não estão vendo ocorrer. Então acho que a minha chegada à política trouxe para o partido em Ribeirão Preto um alento, uma vontade de que as coisas acontecessem como se sonhou lá no passado, né? Então eu acho que se eu Realmente assumisse a prefeitura, eu acho que esse sonho voltaria para o coração de todo mundo, o coração começaria a pulsar de acordo com essa liderança. Eu acho que a gente caminharia nesse sentido, sim. Bacana. Doutor, nós falamos, enfim, nós conseguimos perceber que há um certo desinteresse, né, no poder público, assim, de alguns deputados, alguns prefeitos, né? E em todo o seu tempo de carreira como juiz, tenho certeza que o senhor julgou casos dificílimos, enfim. Como o senhor julgaria o caso do mensalão, né? Os deputados envolvidos no caso do mensalão. Como o senhor... Durante a campanha, nos debates de televisão, que são muito intensos, eu fui perguntado várias vezes sobre isso. Não como eu julgaria, mas como é que eu via o mensalão, já que o meu partido, da época, não hoje, mas o meu PT, o partido que eu estava, era um partido que tinha vários personagens lá sendo julgados, né? E eu sempre disse com muita clareza, eu falei, olha, o juiz julga com a prova dos autos, com o direito, não é isso? E com a sua consciência. Sim. Eu faria a mesma coisa. Eu sempre procurei ser imparcial nas minhas decisões, doa a quem doer. E eu dizia isso nos debates. Eu disse, olha, mas vai ter gente do PT que vai ser condenada. Eu falei, se tiver prova, se for um julgamento justo, bem feito, e se tiver prova, que condene, não importa de que partido seja. Porque se nós expurgarmos da política as pessoas que agem incorretamente, vão prevalecer as pessoas que têm caráter, que têm princípios, né? E isso não pode fazer um juízo a priori, A ou B, ruim ou bom. Vai ser um julgamento justo, um julgamento técnico, e lá no final vão surgir as provas, e essas provas serão consideradas. Uns vão ser condenados, outros vão ser absolvidos, penas maiores, penas menores, de acordo com o julgamento. Se estivesse julgando, não estivesse na política, mas estivesse julgando como eu julguei quase 3 décadas, eu faria exatamente a mesma coisa. Não importa quem, né? Porque, não importa quem. Doutor, desculpa. Imagina. Qual a sua ocupação atualmente, além de futuro avô? Mas assim, o senhor pretende continuar na política? Pretendo sim. Eu tenho advogado um pouco, não tenho propriamente aquela advocacia comum, não tenho feito mais uma consultoria jurídica para casos mais emblemáticos, casos mais complicados, que devo até diminuir um pouco agora, porque a gente começa uma luta dentro da política, porque na política você não pode parar. Se você acredita nisso, você tem que continuar ocupando os espaços, né? E com a minha mudança de partido do PT para o PSB,
e com o desafio que eu recebi do partido e, sobretudo, do governador de Pernambuco, que é o presidente nacional, o governador Eduardo Campos, eu passo a ter uma atividade na região de organizar o partido, junto com os meus companheiros que já estão no partido hoje, e, possivelmente, haverá uma candidatura a deputado estadual, federal, não decidimos isso ainda, mas muito provavelmente estadual, e isso nós estamos caminhando. Então, acho que essa é uma perspectiva que a gente tem. Quem sai da eleição para prefeito com a votação como a que eu tive, naturalmente é lembrado para as próximas eleições, e o meu nome é lembrado e é lembrado dentro do partido. E o governador Eduardo Campos me fez o convite, um desafio para eu vir para o partido, e deixou, vamos dizer, a meu critério escolher se quero ser candidato ou não e a quê, entendeu? Estou aí caminhando nesse sentido. Sabemos que aqui no Brasil, né, não só nas cidades, mas no Brasil inteiro, tem algo que é bem questionável, né? Criminalidade. Hoje em dia está cada vez mais absurda, né? Recentemente também o senhor foi vítima, né, de um sequestro, de um assalto, né? Isso. Onde roubaram seus pertences, enfim. O que o senhor faria, né, para mudar um pouco essa situação? Eu trabalhei muito com criminalidade, né? Eu fui juiz criminal durante muitos anos, ou juiz tudo, inclusive o criminal, mas aqui em Ribeirão, quando eu vim para cá em 91, eu vim como juiz criminal, fiquei 7 anos numa vara criminal. E já naquela época eu percebia que a situação estava muito ruim, já estava ficando deteriorada, a administração pública não estava dando a atenção que deveria dar, isso há 15 anos atrás, né? Pouco mais. E que continua, né? E continua, piorou muito, na verdade piorou muito. Muito. Eu tive um furto na minha casa, levaram um monte de coisa, depois logo começou a campanha política, nos primeiros dias de campanha, entraram no escritório com alarme, com todo o aparato de segurança, eles entraram, levaram laptops, levaram um monte de coisa. Né, doutora? Não tem limite. E agora, há poucos dias, da sexta-feira da semana retrasada, eu fui assaltado mesmo, a mão armada, revólver na cabeça, entendeu? Dá o celular vagabundo, né? Quer dizer, como se eu fosse o vagabundo depois de 50 anos de trabalho, né? Mas paciência, felizmente não aconteceu nada de mais grave, né? Tô vivo e eu disse lá no Facebook, eu tô vivo e mais esperançoso ainda, porque eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa para melhorar a segurança das pessoas. Eu estou estarrecido com a situação que está aí, e ao ser assaltado e ir à polícia, a gente vê como está a polícia. Os policiais querendo fazer, mas a estrutura da polícia hoje é muito ruim, e da justiça como um todo. Acho que nós temos que rever a legislação, rever a posição do judiciário, do Ministério Público e da polícia. Isso é um sonho que a gente tem, e agora, talvez, numa próxima candidatura, a gente alce voos aí que nos permitam discutir essas questões em alto nível. Ok. Bom, doutor, nós temos que encerrar esse primeiro bloco. Uma pena, porque o papo está muito bom, né, gente? Você que está aí em casa, né? Tem bastante coisa ainda que gostaríamos de estar abordando. Mas isso significa que vamos precisar ainda mais vezes o senhor aqui conosco. Com muito prazer. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigada pela sua excelente participação. Obrigado, eu agradeço. E o Artilharia volta daqui a pouco. Aguardem.